Damos a palavra ao fundador da Academia de Judô Okano, Sensei Yoshihiro Okano, que também é cidadão honorário da nossa cidade desde 2004. Ele fará uso da palavra aqui sentado ao meu lado. Fica à vontade, Sensei. Senhores vereadores, convidados, muito boa tarde. Dia 18 de junho é uma data memorável para a comunidade nipo-brasileira. E essa casa, não me lembro quantos anos atrás, mas resolveu homenagear, instituindo o Dia da Imigração Japonesa, esse dia 18 de junho. Mas a história começou a ser escrita a partir do dia 18 de junho de 1908, quando aportaram no Porto de Santos navio japonês Kasatomaru. E, se não me falha a memória, em torno de 650 imigrantes japoneses, várias famílias, desembarcaram, na busca de nova vida, para muitos, nova pátria. E aí começou a escrever a história da imigração japonesa e as contribuições que eles prestaram. E, em função disso aí, que essa casa resolveu instituir Dia da Imigração Japonesa, comemorando o dia 18 de junho. E aqui eu fui convidado a falar um pouco sobre arte marcial. A primeira leva dos imigrantes, não há nenhuma evidência de que eles iniciaram a disseminação da arte marcial aqui no Brasil. Essa evidência tornou-se bem evidente, mais ou menos no meados da década de 40, 30, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Nós falamos, os praticantes de judô falam que o estado de São Paulo é o berço de judô do Brasil. Aí os imigrantes começaram a disseminar o judô. Muitos terminando o contrato com os fazendeiros, quando vieram, tinha que prestar serviço tantos anos, após cumprir esse contrato. E aqueles que tinham habilidade, conhecimento de judô, alguns resolveram aventurar, sair para a cidade de São Paulo, instalar a academia de judô e começaram. E o judô foi muito bem aceito pelo povo brasileiro e tornou-se uma profissão. Muitos conseguiram constituir a família, criar filhos, educar os filhos com o judô. E o judô é a origem de arte marcial japonesa. E aqui eu quero abrir uma parênteses para fazer uma observação, que meio de comunicação, quando vai falar de judô, jiu-jitsu ou kendo, que é a arte de espada, acaba noticiando que a arte marcial japonesa milenar. Não é milenar. Quando surgiu essa nomenclatura arte marcial no Japão, estava mais de 870 anos. Jiu-jitsu, quando foi criado pela família Takenouchi, dá 494 anos. Judô tem 144 anos. Então não é arte marcial milenar. Só quero deixar bem esclarecido que a história tem que ser contada de uma forma mais fidedigna possível. Muito bem. Então, esse judô foi muito bem aceito. Hoje até nós temos competidores alto nível, nível olímpico. E muitos deles não são de etnia japonesa, não. De outra etnia que absorveram muito bem o ensinamento de judô. E falar um pouco da minha vida relacionada com o judô. Mês que vem vai fazer 70 anos desde que amarrei faixa branca até a última faixa, até 11 faixas, que é a vermelha. A graduação é 9ª. Atualmente é considerado o máximo do mundo. No Brasil, me parece que tem uma pessoa de 10º grau na França, porque no Japão não tem mais nenhum. Todos faleceram. Então, eu comecei a praticar em 1956. Então, esse ano faz 70 anos, ininterruptamente. E foi perguntado atrás dessa casa se o judô é um instrumento de educação ou é simplesmente um esporte competitivo. O criador do judô, chamado Jigoro Kano, em 1882, no mês de maio, fundou Kodokan, que é a primeira academia de judô do mundo. É a meca do judô. E ao fundar o judô, ao criar o judô, para isso ele praticou 2 estilos de jiu-jitsu. E ele falou, jiu-jitsu, desde o tempo do samurai, era praticado série de técnicas para que o samurai possa sobreviver no campo de batalha. Apesar de que eu vou utilizar para criar judô todos esses conteúdos, mas para fins educacionais. Muitas vezes, quando eu falo em judô, falo arte marcial.
No entanto, o criador de judô jamais utilizou essa palavra que judô é uma arte marcial, mas judô é uma educação física. Através de aprimoramento de técnicas, vai fortalecendo os corpos e fortalecimento espiritual através da persistência, dedicação de longo tempo e formar o caráter. Isso que o criador de judô falou, disseminou no Japão. E quando o judô saiu para o mundo, hoje tem 200 e poucos países praticando judô. Muita gente acha que a palavra judô é milagrosa, mas não é a palavra judô que faz, é o meio, o mestre, professores que vão realmente vai transmitir a ideologia educacional do criador de judô ou não. Tá? Então vai depender do meio, a pessoa chamada sensei. Hoje, pelas informações, tem países que pagam para competir, que é frontalmente contrário ao pensamento do criador de judô. Né? Mas, aqui no Paraná, no Brasil, vamos dizer, né? Ainda a ideologia do criador de judô, que judô como meio de formar o caráter da pessoa. E quem nascer com o talento de ser competidor, vai ser competidor, mas juntamente com essa formação de caráter. Né? Então, nosso ilustre vereador Marcelo Guido, que pelo jeito formulou essa pergunta, né? E o caráter também não é diferente, né? Então, é isso que eu queria comentar rapidamente de uma forma sucinta. E muito obrigado pela atenção de todos. Né? Muito obrigado,